Evangelho de Jesus segundo escreve João, capítulo de número 18, o versículo é o de número 10. Enquanto você procura, eu quero aqui tributar a Deus toda a honra, toda a glória, por poder estar mais uma vez nesta casa, para juntos adorar o nome do nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos jovens Eliúde, por esta festa tão linda e maravilhosa. Que Deus continue honrando cada um de vocês poderosamente, a toda a liderança, pastor Misden, evangelista Alexandre, sua esposa. Também não posso deixar de louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, apóstolo Valdivino de Freitas, também a sua esposa, porque eles são os causadores de Deus para tudo isso que está acontecendo. Se não fosse eles iniciar lá atrás, isto não estaria acontecendo aqui hoje. Então Deus levantou o apóstolo Valdivino, a bispa Irene, para que isto pudesse acontecer, e nós iremos dando continuidade, e o nome do nosso Deus vai sendo glorificado. Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que me acompanha, está ali, é a minha costela, ela está ali. Deus abençoe, faz parte 100% do meu ministério, da minha vida, e eu devo tudo a ela em nome de Jesus. Quantos acharam a referência bíblica? Diz amém. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 18, o versículo é o de número 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não bebereis porventura o cálice que o meu Pai me deu. Por favor, tome o seu assento, adorando o nome do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, este texto é um texto muito familiar e conhecido por todos nós. Eu escolhi o escritor João para fazer menção dentro desta leitura bíblica, porque João, dentro dos 4 evangelhos de Jesus, dentro desta narrativa bíblica, João, ele é o único que mais vai detalhar dentro dos 4 evangelhos de Jesus. João é o que mais detalha esta mensagem a respeito deste homem por nome de Malco. Você não vai encontrar nenhum discípulo e nenhum apóstolo detalhar tanto a respeito da história de Malco, que nem detalha o apóstolo João. A história bíblica vai nos dizer que João, ele vai trazer o nome daquele que cortara a orelha do sumo sacerdote, que após seria sumo sacerdote, por nome de Malco. A história bíblica diz que João vai narrar o nome do homem que cortou a sua orelha por nome de Simão, chamado Pedro, bem melhor dizendo. A Bíblia diz, dentro dos evangelhos de Jesus, que João vai trazer a profunda revelação a respeito deste homem, porque quando Deus falou com Moisés do Antigo Testamento, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, fala aos filhos de Arão, chama os filhos de Arão à porta do tabernáculo, porque na porta do tabernáculo os filhos de Arão serão separados para ser sacerdote. E a Bíblia diz que o profeta Moisés então fala para Arão e para todos os seus filhos, dizendo: olha, Arão, traga os seus filhos à porta do tabernáculo, porque Deus o quer separar os seus filhos para ser sacerdote. A Bíblia diz que então Moisés ergue a sua voz diante de todo o povo e diante de Arão. A Bíblia diz que os filhos de Arão vieram à porta do tabernáculo, porque segundo a história na época, para ser separado para ser um sacerdote, a história nos diz que o homem tinha que ser perfeito, não poderia ter defeitos, a sua orelha não poderia ter cicatrizes, a pessoa
que iria ser separada ao sacerdócio não poderia ser surdo, tinha que ser alguém de uma boa audição. Segundo a história vai dizer que na época a pessoa tinha que ter uma boa fala, a pessoa tinha que saber se colocar nas suas falas, em suas palavras, para poder ser um sacerdote separado por Deus na época, aonde este mesmo que seria separado entraria dentro do tabernáculo, dentro aonde estava a arca da aliança, e iria oferecer diante do altar do Senhor o sacrifício e a adoração que era dada unicamente a Deus. A Bíblia diz então que quando Moisés anuncia para Arão: separa os seus filhos, chama os seus filhos, porque vai haver a separação. Segundo a Bíblia Sagrada diz que os filhos de Arão, eles eram perfeitos, de uma boa colocação. Observe que mesmo Arão, a Bíblia diz que quando Deus disse: Moisés, não se preocupa, porque Arão, seu irmão, falará por ti, porque Arão tinha uma boa fala, Arão sabia se colocar diante do faraó. A Bíblia diz que quando os filhos de Arão chegaram à porta do tabernáculo, a Bíblia diz que foram separados Nadab, também o segundo filho de Arão, que tem por nome de Abiú. A Bíblia diz que também vem o terceiro, que tem por nome de Eleazar, e o quarto filho, que tem por nome de Itamar. A Bíblia diz então que Moisés separa os filhos de Arão. Segundo o Antigo Testamento diz que quando fosse houver o momento sacerdotal da separação, era imolado 2 cordeiros, pegava-se o sangue do cordeiro daquele animal, pegava um pouco do sangue do cordeiro e colocava sobre a ponta da orelha daqueles que iriam ser separados. A Bíblia diz que Moisés então imola o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, e Arão separa, ou Moisés separa os filhos de Arão para poder ser sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer que vai passar o tempo após a separação sacerdotal. A Bíblia diz que 2 dos filhos de Arão, o próprio Deus vai matar os 2 filhos de Arão, um dos 4 que foram separados. A Bíblia diz que o filho de Arão, um por nome de Nadab, a Bíblia diz que ele vai morrer perante o Senhor, porque ele ofereceu fogo estranho ao Senhor para no deserto. E a Bíblia diz que Deus também faz com que morre o outro filho de Arão, que tem por nome de Abiú. Olhe para cá, por favor. A Bíblia diz: Deus disse para Moisés: chama os filhos de Arão, todos os filhos deles, de boa fala, de boa colocação, que não tem defeito, que não tem cicatrizes. Chama eles, porque eles vão ser separados. A Bíblia diz que todos os filhos foram separados, mas somente 2 desses que foram separados por Moisés e por Arão vai permanecer na posição que Deus havia galgado para eles, porque a Bíblia diz que quando Nadab morre, o nome Nadab significa liberal. Vou dizer de novo: o nome Nadab significa liberal. Peraí, pastor, não estou entendendo. Deus disse: Moisés, chama Nadab, chama Abiú, chama Eleazar, chama também Tamar, todos vão vir, mas aquilo que eles prosseguir fazendo em suas vidas vai depender deles para o chamado permanecer de pé. É como se fosse hoje. Deus está chamando a geração, Deus está levantando a geração, mas tem muita gente que está começando bem. Eu discordo umas palavras que alguns pregoadores dizem. Tem gente que diz que não importa do jeito que começa, importa sim o jeito que começa, e importa mais ainda o jeito que vai terminar. A Bíblia diz que Nadab começou bem,
Nadab aprendeu no tabernáculo. Nadab aprendeu como cortar o pescoço do cordeiro para ser imolado, para oferecer o sacrifício a Deus. Mas vai passar do tempo, Nadab vai querendo tomar sua própria direção. Nadab vai querendo fazer o teu querer. Nadab vai querendo fazer a tua vontade. Na verdade, Nadab estava ficando liberal. Sabe qual é o maior erro da geração que nós estamos vivendo? É a geração que começa bem, mas depois vai ficando tudo normal, depois vai ficando tudo liberal, tudo pode, tudo faz, tudo vale. A geração que Deus está levantando é a geração que vai ficar de pé. Se tiver Nadab liberal, não vai permanecer de pé. Mas Deus está levantando a geração de sacerdote que ainda vai entrar no templo, que vai respeitar o templo, que vai respeitar Deus. Se eu estou pregando para esta geração, levante a tua mão, levante a tua mão. Sobe o brado de glória para adorar. Glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mas no deserto então Deus vai fazer com que Nadab morra. Deus vai fazer com que o liberal morra. Como se não bastasse, Deus também vai permitir a morte de Abiú. A Bíblia diz que Abiú com Nadab ofereceram um fogo estranho para o Senhor no deserto. Deus também mata Abiú. O nome Abiú vem do original, que significa ele é o meu pai. Vou dizer de novo, o nome Abiú significa ele é o meu pai. É a geração de crente que quando começa, Deus é o meu pai, Deus é o meu Senhor. É a geração de crente que quando começa, importa que Deus cresça e que ele desapareça. Mas o tempo vai passando, o tempo vai andando, ele já é um semideus na terra. Ele é o porta-voz que fala mais do que Deus, revela mais do que Deus. Depois vai para o deserto queimar fogo estranho ao Senhor. Deus não aceita fogo estranho, Deus não aceita adoração estranha. Deus está levantando alguém que começa bem, no meio está bem, no final fica melhor. Porque o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, mas a minha fé está focada em Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu ver quem está entendendo, deixa eu ver quem está entendendo. Se é verdade, irmão, desprenda desta cadeira, dá um pulo dela, só do glória para adorar. Deixa eu ver se tem adorador na casa, deixa eu ver se tem adorador na calabaxé, ababacaçubriqueminarápia. Se tem adorador, coloque-se de pé por um minuto, só do glória para adorar. Tem adorador, tem adorador, tem adorador, tem adorador, tem adorador, tem adorador. Eu estou vendo alguns lá embaixo, eu estou vendo alguns na mocidade, eu estou vendo alguns na tribuna. Se é verdade, solta glória, porque Deus te chamou para exaltar o nome dele. Olha para alguém que está do seu lado, diga para ele: Deus te chamou para fazer a diferença. Diga para ele: Deus te chamou para fazer a diferença. Oh, glória. Arão fala, Moisés fala para Arão separar os seus filhos para o sacerdócio. A Bíblia diz que também Deus levantou um homem por nome de Eleazar, filho de Arão. O que eu acho interessante na vida de Eleazar é que Eleazar
é totalmente dependente de Deus. Se Eleazar entra dentro do tabernáculo para poder oferecer a Deus o sacrifício, Eleazar entra na dependência de Deus. Se Eleazar fosse levita e fosse cantar, Eleazar cantava na dependência de Deus. Se Eleazar fosse pregar na porta do tabernáculo, Eleazar iria pregar na dependência de Deus. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque o nome Eleazar significa Deus socorreu. Vou dizer de novo: o nome Eleazar significa Deus socorreu. Eleazar é mais ou menos assim: a prova está travada, o pecado está me cercando, nós estamos em guerra, porque o pecado está afrontando a igreja e a geração que Deus tem levantado. Mas Eleazar, ele pode até cair, mas ele levanta a mão para cima e diz: Deus me socorreu, Deus me socorreu. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. Levante as duas, melhor, levante as duas. Eu vou soltar a profecia de Deus para a tua vida. Deus está levantando a geração que está na total dependência dele. Quando entra na batalha, ele está na segurança de Deus. O pecado está atacando a igreja, o Brasil está entrando em guerra, mas ele está dizendo: eu estou com Deus, eu ando com Deus, eu fico com Deus, eu estou com Deus, eu ando com Deus, eu fico com Deus. Enquanto Eleazar diz assim: vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas quem está na dependência dele não vai ser atingido. Deixa eu ver se eu estou pregando para esta geração. Se é verdade, levante a mão. Deus vai te socorrer, Deus está te socorrendo. Se é verdade, solta o grito de glória. Pega a mão de alguém e diga para ele: Deus está te socorrendo hoje. Diga para ele: Deus está te socorrendo hoje.